grave. começa, É, Miriam, começa a tá gravar, gravando. já começou a reunião das 7. A reunião das 7 Isso. terminou agora, para vocês que não puderam vir, entendeu? Foi muito interessante, ao mesmo tempo muito difícil. Quer dizer, pegar Hum, aquela pesquisa da Márcia e ver o que, que pode dar palpite, conversa geral, Miriam, você me disse, eu falei isso certo, também o Micael, que estava lá também, a conclusão nossa é que ótimo, manda abraço a pesquisa, que está muito boa. Sim. Só última série de questões que é uma série de questões sobre a posição da pessoa, sobre afirmações que são feitas, em vez de chamar tanto para a ideia de crime eleitoral, chamar para a ideia de consequências do voto em quem compra votos. Ou seja, quem compra votos é o cara que depois vai virar o cara que vende voto, o cara que isso, etc. Ou, como diz o Celso, inimigo do povo. o Então, cara que se blinda. em vez de levantar a questão sobre você sabe que quem faz isso comete crime eleitoral, não. Você sabe que o pessoal ficou de me dar propostas novas, né? Daqui até amanhã eu vou ter ideias novas, mas uma das Eu ideias acho que, ô Chico, sabe é, que o essencial é dizer que quem faz isso vai procurar se blindar lá, para que nenhum crime de ninguém que está lá seja imputável, você entendeu? Seja julgado, né? Eu acho que essa ideia do se blindar é muito importante porque eles tentaram isso efetivamente. Isso sim vai estar na memória do povo. Isso para quem compra o voto, É, Fred, mas para eu quem gostaria de compra. colocar em relação àquele que vende o voto, que também concordo, não criminalizá-lo, mas e sim de responsabilizá-lo e dizer, você sabe a consequência? Porque quem vende o voto realmente é quem está precisando, né? Não é que está precisando, mas que está no andar de baixo, Assim geralmente, não. né? Então, é dizer, Assim. isso. Então, é dizer, olha, você não vai ter escola, não vai ter SUS, não vai ter aposentadoria, você não vai ter carteira de trabalho, né? Dizer, essas são as consequências. É isso que você está votando mesmo? É para isso? É isso que eu acho que a gente tem que chamar a atenção do pessoal. Né? Você está votando para que teu filho não tenha escola pública, não tenha faculdade. Você está votando para que não tenhamos SUS. É Para isso que daí. você não tenha uma residência digna, É. condições de residência, de alimentação, nada Então, disso. eu faria isso Você, daí com demonstração de que outros governos, para não dizer o governo anterior, suprimiu o SUS, suprimiu é, cultura, a suprimiu um saúde, monte de coisa. Tem que mostrar é, isso. isso mesmo. Querem acabar com tudo. É. Isso bem, mesmo. gente, o fato é que nós concluímos que vai ser complicado mudar o questionário, mas só se a gente conseguisse introduzir naquela série final duas ou três questões que levassem a consciência, para medir a consciência das pessoas sobre as consequências de um voto em quem compra votos. Essa Isto, é a ideia básica. Essa isto. ideia é E muito a boa, Chico. consciência das pessoas sobre as consequências de um voto em pessoa que compra votos, que em si mesmo é um criminoso. Isso, Chico. Você sabe o que vai acontecer? Você sabe o que você está jogando fora? É? O É, que você acha da tua família, dos teus filhos, dos teus e não pode ir pais? tão longe, não pode ir tão longe que a pesquisa são perguntas curtas e Sim, rápidas, sim, não dá para você conscientizar o eleitor através da pesquisa. Nós vamos sim. tirar o dado sobre a consciência do eleitor, sobre as consequências do mau voto dele. É isso, só isso. Não há nada, não precisa nem detalhar o que significa o mau voto dele. Só saber que a ideia do Celso é falar um negócio que pegou muito já, um negócio de inimigo do povo. É. Sim, Você acha que votar em pessoas que compram votos ajuda que o Congresso seja inimigo do povo ou não? É essa a pergunta que tem que ser feita. Ah, essa pergunta é boa. É. é. É, acho bom essa ideia. Como é que é? Como é que é? A pergunta que eu fiz, não me lembro mais. Ô Celso, fala aí.
nessa linha de estabelecer o nexo, porque em vez de perguntar sobre crime eleitoral, ou de afirmar que é crime eleitoral, isso leva para um campo moral, quase. E acho que é muito mais importante a questão, o nexo prático, né? Que é a pessoa, e aí não é só aquela que vende o voto, mas aquela que vota de qualquer jeito, Que vota em qualquer despreza um o voto, né? sem pesquisar, sem levar em conta o histórico, o que que fez, o que vai fazer. Ele está contribuindo para ter um Congresso inimigo do povo, né? É nessa linha. É, Bem, está tudo tentar ver gravado? uma redação que seja sucinta, mas que, ao mesmo tempo, é, levante essa questão da consequência, do nexo entre o voto e a questão prática. Aham. E eu estou falando do Congresso Inimigo do Povo porque, por exemplo, a última votação agora em relação ao texto do Derrite foram, veja, de 513 deputados federais, 370 votaram a favor de um, de um projeto que tenta asfixiar não a facção criminosa, e sim asfixiar a Polícia Federal para não ter condições de investigar. Quer dizer, É. 370 parlamentares de- acham importante asfixiar não a facção criminosa, essa deixa livre e solta para trabalhar, porque tem todo o conluio aí com verbas e tudo mais, né? Mas é importante asfixiar a Polícia Federal para não ter dinheiro para fazer as suas investigações. É muito cara de pau, 370 votos defendendo a bandidagem, gente. É um negócio maluco. É um reprise daquela outra PEC da bandidagem que teve também maioria absoluta no Congresso. Agora foi repeteco dessa blindagem de proteger os políticos para poder fazer qualquer crime, porque eles estão envolvidos em crimes. Não é que vão cumprir, não é que vai facilitar a vinda de bandidos para o Congresso. Já temos uma bandidagem explícita no Congresso. E os elos disso estão muito evidentes, né? Inclusive elencando aí com os governadores também e por aí vai, quer dizer, políticos de. Então, essa questão do Banco Master também está ligada aí com por que que o cara conseguiu fazer tudo isso? Porque tem o apoio de políticos Claro. que, enfim, que dominam, que através de muito dinheiro e troca-se dinheiro por isso. Ou seja, a questão desses parlamentares é blindar o crime organizado, seja de facções criminosas, pouco importa. Render o dinheiro para eles, eles estão a fim de manter esse status quo. Não estão pensando em país ou de defender os interesses do povo, ou seja, de quem for. Então, o interesse é imediato de trazer para o bolso quem paga mais, e aí vale qualquer coisa. Então, Ou seja, a Miriam pediu a palavra. Na verdade, era só para dizer que a Zélia, não sei se ela vai apresentar, só para dizer que hoje tem a Terezinha e o Elton, né? E eu não sei se eles estão entendendo o contexto aí dessa conversa. Se bem que o Eu Chico até quero, falou no eu, comecinho, né? E o, eu quero dar uma boa noite, dizer que eu estou presente. Estão me ouvindo? Nós sim, sim, estamos Vamos. vendo e ouvindo era isso. você, ô Caldas. Então, boa boa noite, noite. Caldas. Ok, ok, boa noite. Era isso Quando, só, chamar a quando, atenção aí para os participantes. quando tiver a oportunidade, me abra a palavra que eu tenho coisas boas. Então Seria vamos lá. interes- seria Vamos interessante, pedir. talvez, a Terezinha e o Elton se apresentarem, não? Exatamente. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Eu sou aqui do Piauí,
tá? Eita! Viva! Teresina, especificamente da zona rural de Teresina, entendeu? Cacimba Velha, não. Aí eu tô ouvindo as discussões de vocês, aí eu acho super interessante, né? Vocês estão querendo fazer um questionário, não é isso? Para ter uma percepção, não é? Pelo menos foi o que eu ouvi, mais ou menos. As perguntas, não é? E aí eu gosto de trabalhar um pouco com política, não é? Eu acho que é importante a gente trabalhar com política, mas assim, eu também vejo os dois lados, né? O lado do eleitor e o lado do candidato, entendeu? Aí, quando a gente vê o lado do eleitor, aí eu que estou bem aqui na zona rural de Teresina, no Piauí, no Nordeste, sabe? É totalmente diferente a realidade, entendeu? E eu percebo isso claramente quando eu estou lá no meu povoado, aí eu vejo como é que o eleitor tem a percepção em relação a esse eleitor, essa eleição, entendeu? Principalmente em relação à compra de votos, né? A percepção deles não é essa que a gente tem, entendeu? Não é. E aí eu fico, quando vocês estão falando, aí eu fico imaginando como é que seria, sabe, dentro da minha comunidade, a gente fazer uma campanha relativa a não à compra de voto, entendeu? Mas vamos caminhando, vamos andando e eu vou vendo como é que está nesse contexto, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Talvez eu não fique até o final, porque eu moro, como estou falando para vocês, a hora dessa, para me participar de uma reunião, porque eu vou ter que me deslocar, e aí, se eu passar mais tempo, fica tarde para mim ir. Mas eu vou ver até onde que eu posso ir, tá bom? Tá bom, Terezinha, bem-vinda. Fred, só para registrar. Antes de ir embora, você fala a percepção. Você deixou curioso todo mundo, a percepção que você sente aí. Pronto, a percepção que eu sinto, inclusive, o que eu sinto é que eles não estão nem aí para a política, entendeu? E eles vendem o voto mesmo. Sabe por quê? Porque muitos deles não têm acesso a políticas públicas, sabe? E eles acham que eles acham que é o único momento que eles têm um ganho, sabe, em relação a A ganho política. econômico, é nesse momento. Então, eles vendem mesmo, tá? Passa a ser uma política pública para eles, né, Terezinha? Vender o voto, né? Exatamente. Eles vendem, por exemplo, eu converso muito eu sou presidente da Associação de Moradores de lá. Aí eu faço esse trabalho com eles, que nós teríamos que ter um candidato, um político na nossa região, sabe? Mas para isso é preciso que haja uma integração na comunidade em querer eleger, né, uma pessoa para representar a comunidade. E quando a gente vai para a prática, cada rua tem o seu candidato, entendeu? Cada rua tem o seu candidato. Quer dizer, não tem aquele espírito de comunidade, de integração, de união, pensando no bem comum. Não tem. É aquele momento, não é uma visão de curto, de médio e longo prazo, é uma visão de curtíssimo prazo, entendeu? E curtíssimo prazo significa dinheiro, mesmo que seja, ilícito, sabe? Seja um crime, entendeu? Mas ninguém sabe, naquele momento. Então, isso não é que seja má fé das pessoas, entendeu? Às vezes é uma necessidade imediata ali, sabe? São pessoas pobres, não é isso? Que precisam, e isso é uma coisa ruim para a gente combater, né? Que precisam e a fome é imediata, entendeu? É isso, a percepção. Legal, legal. Não deixa de ser muito diferente do que é nas periferias das grandes cidades, Exatamente. não? Exatamente. Só para fazer um registro, Fred, a Terezinha também é do MCCE e é do Conselho de Economia. Exatamente, Luciano. É isso. E Eita, sou pronto. superintendente do IFAM do Piauí. Me diga uma Muito coisa, bem, Terezinha. passamos ao Elton para que se apresente também, Elton. Oi, gente, me ouvem bem?
Tudo bem, tudo Sim. bem. Sim. Então, estou aqui em Manaus, capital desse estado gigante, né? Boa, Que bota vai ter gigante. agora uma tarefa bem difícil, né? Porque a gente mal consegue chegar nos municípios vizinhos a Manaus, né? As distâncias são muito grandes, né? Para superar, então assim a gente também não tem recurso e assim quanto mais distante, menos estado, né? O estado mais ausente, mais corrupção, né? Mais compra de votos mesmo. E isso a gente já vê, né? É um caso parecido ali com o do Piauí, mas acertado de um jeito que, mesmo quando ele não envolve de fato necessidades imediatas, necessidades básicas, né? É uma cultura de clientelismo mesmo, né? Assim, então pode ser outra coisa que não seja necessidade básica, mas a coisa da venda de votos, e do mesmo jeito que a Terezinha falou, aqui cada rua se reúne, decide que candidato vai votar e o que ele vai oferecer em troca, né? Então essa é quando o coletivo Paulo Freire me convidou me chamou para integrar, né, esse coletivo contra a compra de votos, eu achei muito importante, né? Eu acho que essa é uma campanha que a gente precisa encampar aqui, né? E mudar essa cultura. Vai demorar muito tempo, mas a gente precisa começar. Eu sou integrante aqui, eu sou fundador do PSOL e também de um núcleo de base na Zona Leste de Manaus, que é o núcleo do PSOL no Coroado, que é o nome do bairro. E aqui a gente conseguiu já reunir muitos moradores, né, que começaram a entender, né, a nossa ideia é falar para eles, né, que um de nós, né, um dos moradores aqui pode representar e não uma pessoa de fora, né, não um homem rico e poderoso, mas um morador aqui do bairro pode ser o representante e eles já, né, uma boa parte já compraram essa ideia. A minha companheira foi a candidata na eleição para vereador, né, e a vereadora, né, no caso, e agora esse ano a gente vai também ter candidatos aqui do nosso núcleo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E espero que a gente consiga aqui engrossar esse caldo aqui em Manaus. Muito bom, Elton, muito bom mesmo. Então, e Caldas, você, graças a você, a gente pôde preencher um pedação do mapa do Brasil, não é isso, É verdade. Zélia? O mapa estava Pobre assim, de mim negrinho, aí agora. entrou Manaus, Amazonas, pá, ficou quase todo o mapa cheio, assim. É isso, você vê que uma pessoa faz a diferença. É quase o um Caldas, você continente, disse, né? Não é? o Caldas disse que tinha coisa para falar. O que que era, Paula? Ok, boa noite a todos e agradecer, não é, esses companheiros que chegaram agora e trouxeram coisas importantes, mas eu quero fazer um contraponto. Tem que acabar com essa cultura, e isso é urgente, de que o Nordeste, o nordestino, se vende. Lembrar a todos que o Nordeste brasileiro, os 9 estados, foi quem deu a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com todas as debilidades que tem a região Nordeste, mas o povo aqui ele tem consciência política também. Estado como Santa Catarina votou toda na extrema-direita, Roraima votou toda na extrema-direita. Então tem que acabar com essa cultura de que o Nordeste se vende. Evidentemente que tem compra de voto. Agora, precisa entender, e a explanação da Terezinha foi bacana, e do nosso companheiro aí de Manaus também, é que os políticos eles arrumaram uma outra dinâmica de compra de votos. Ele chega em um município desse, o Hugo Mota agora vai colocar o pai como candidato a senador da República, já tem mais de 100 municípios apoiando o cara. A Paraíba tem 223 municípios. E esse cara, que é prefeito de Patos, vem de uma família tradicional
que é uma indústria de compra de voto. Eles compram prefeito, vereadores. E teve um senhor aí que falou, quando eu entrei aqui, dizendo que não é só os estratos sociais periféricos que vendem o voto, não. É gente de universidade, é igreja, é igreja evangélica, então é um conjunto de componentes que é dificílimo de você debelar. É assim uma coisa absurda. Então a gente tem que arrumar uma nova dinâmica para tentar conscientizar esse povo. Ora, 70% da população brasileira, no quesito saúde, é assistida pelo SUS. E esse povo todo, praticamente a maioria, votou em Bolsonaro e nos candidatos da extrema-direita. E não é desabafo, não, gente, é uma realidade que eu conheço. Eu tenho 77 anos de idade, sou educador, trabalhei 45 anos em educação, na área de pesquisas educacionais, e eu conheço toda a realidade. E não só é o Nordeste, não, repito, é Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, é o Centro-Oeste praticamente todo, e a gente tem essa equação dificílima de ser resolvida. Agora, vamos tentar fazer frente a isso. Usar o nosso grande intelectual, Milan Kundera, né? Temos que travar a luta contra o esquecimento. E uma boa noite. Boa noite, Caldas. Muito bem. Ótimo. Então, qual vai ser hoje a pauta de hoje, Chico Whittaker? Em uma primeira parte, que são informes sobre coisas que estão acontecendo, certo? E depois, pontos. Quais são os pontos? Eu não fiz pauta prévia. Eu pensei que a gente poderia trazer ideia aqui, cada um de nós trazer os pontos de pauta. Se a gente pudesse, primeiro os informes, quem tem informe maior para dar, específico, poderia dar algum informe sobre o que está acontecendo aí, ou não? Eu tenho aqui no próximo dia 26, agora, na próxima quarta-feira, a gente tem mais uma reunião da Frente Paraíba Popular, tentando levar o maior número de pessoas possíveis para a gente tratar desses assuntos, É. ok? Vai ser quarta-feira, a partir das 18 horas. Estaremos lá mostrando essa realidade nua e crua desse Brasil gigante, desse Brasil caboclo, e lembrando que teve essa aventura agora, né, do ex-presidente, tentou violar a tornozeleira eletrônica, que ainda tem gente dizendo que foi um surto. Ora, isso aí. Gente, deixa eu só completar aqui do Caldas. Eu quero dizer, Caldas, que o Piauí é o estado mais lulista do Nordeste. Deu mais de 80% dos votos foi para Lula. Então, aqui, o povo do Piauí não tem conversa em relação à candidatura majoritária para presidente. É Lula, entendeu? Bolsonaro, muito pouco, mas aqui é Lula. Mas quando eu falo isso, a minha percepção é em relação aos outros cargos, entendeu? Mesmo sendo. Mas votou em Ciro Nogueira. Pois é, mas aí votou em Ciro Nogueira. Naquela época, Ciro Nogueira estava com o PT, entendeu? Estava com o PT. E o povo daqui são petistas mesmo, né? Lula, não é nem, na maioria não é nem petistas, são lulistas, não é? E votou por quê? Porque Lula, o Ciro Nogueira estava junto com o Wellington Dias, entendeu? Estava junto. Então, quer dizer, o Wellington Dias é um político bem... ele tem uma inserção muito grande no Piauí. Não é à toa que ele foi para 4 mandatos e muito bem avaliado, não é?
Então, qualquer pessoa que entrasse junto com ele iria ganhar. Hoje, o que é que há uma vontade imensa, que acho que vem um acordo aí até ruim, eu acho, mas o grande lance é derrotar Ciro Nogueira, entendeu? Aqui no Piauí é derrotar Ciro Nogueira. Por isso é que eu digo, essa questão da compra de votos não é nem na majoritária, não. É nos outros cargos, porque as pessoas não acreditam muito, sabe? É mais nesse sentido. Mas olha, gente, eu vou ter que sair, mas eu queria saber se está sendo gravado para me assistir depois. Sim, está sendo O que ela falou? Tá, gravado. tá Tá? até É gravado, só para sim. complementar, Terezinha, gente. Terezinha, antes de você sair, se vocês me permitem, no dia 27, né? Ficou no dia 27 ou ficou no dia 2 de dezembro? Agora eu não lembro. Dia 2. 2 Dia de 2. dezembro. Dia 2 de dezembro, Terezinha. Às que horas, Zélia? É dia 2 das 19h30 às 21h. A Du- Terezinha tinha confirmado comigo, né, Terezinha, sua participação na reunião do coletivo de facilitadores. É. Então, antes da Terezinha ir embora, porque a Terezinha é uma facilitadora lá no Piauí, tá certo? Oh, Assim como o Elton tá facilitador na Amazônia, tá certo? Precisa depois ver a questão das regiões, como é que fica, novos facilitadores e tal. Mas a primeira reunião do coletivo de facilitadores será no dia 2 das 19h30 às 21h. Obviamente será online, porque é Brasil, é nacional. Então eu peço para que todo mundo que é facilitador, aí os que não são facilitadores, não há necessidade de participar. Mas os facilitadores que anotem em suas agendas esse dia 2 de dezembro, 19h30 às 21h, vai ter lá, então, uma discussão sobre os passos necessários para ser facilitador, o que a gente propõe, e depois sobre o que o facilitador vai fazer. Estarão presentes o Chico Itaker e o Luciano Caparrós Santos aqui, para ser como se fosse um primeiro momento de um curso, né? Para capacitação de facilitador, tá certo? Então, isso já tudo está bem. anunciado aqui, serve para vocês dois, mas serve também para outras pessoas que depois nós vamos contatar um a um, não é, Zélia? Para avisar todos os facilitadores que já tem em 9 estados, se eu não me engano, ou em 10. Então, faltam só 17, né? Para a gente Só completar o Brasil. 17. Só 17, é. Porque os Tá nove bom. melhores já estão aqui, você entendeu? O que é de melhor já está aqui. Agora nós vamos pegar o que puder aí fora, né? Caldas também é um facilitador aí no Piauí. Não, eu E sou essas Paraíba. discussões que Eu você sou coloca, Paraíba. Caldas, Paraíba. sobre tanto você quanto a Terezinha, sobre o que falar, como falar, quem vai ser, como abordar tal segmento, aquele outro segmento, nós vamos discutir isso daí, porque vai ter que chegar nos detalhes da coisa, não dá para falar tudo por cima, tá bom? Tá Caldas é bom, tá Paraíba, ótimo. Fred. Então, Caldas um é abraço, Paraíba. viu, gente? Paraíba, Dia né? 2, Desculpa, Caldas, 19h30, eu vou desculpa. anotar. Um abraço. Tá bom? Tchau para vocês. Tchau. Tá. Tchau para você, Terezinha. Olha, tem um informezinho que vocês estão mais ou menos vocês já informados que uma pessoa que trabalha em pesquisa, ela se dispôs a colocar a instituição dela ao serviço da nossa campanha para fazer uma pesquisa sobre a compra de votos no Brasil e que ela vai iniciar essa pesquisa no começo de dezembro, dentro de uma pesquisa maior que ela está fazendo. Com isso, ela pôde aceitar a possibilidade de fazer de graça a parte nossa. Quer dizer, digamos, abriu espaço numa pesquisa grande que ela faria no instituto chamado Ipsos, sobre a questão da compra de votos no Brasil. Nós fizemos uma pequena reunião agora, antes desta, e nem todo mundo conseguiu ser avisado, aparecer, etc., para a proposta de pesquisa que ela fez.
ela já tem fez um quadro grande e mais ou menos a nossa conclusão nessa pesquisa, nessa conversa anterior, é que iríamos, evidentemente, agradecer muito essa proposta dela, estaríamos de acordo com a maneira como ela abordou, porque é uma técnica toda que ela tem que desenvolveu, e que nós iríamos introduzir uma ou outra questão no conjunto da pesquisa que ela fez, principalmente para levantar a questão do nível de consciência que tem os nossos eleitores, a população em geral, do fato de que, ao eleger um candidato que compra votos, ela automaticamente está reforçando dentro da Câmara aqueles que constituem, que podem ser chamados, que foram chamados em outros momentos aí, de inimigos do povo. Quer dizer, um Congresso inimigo do povo aumenta, cresce se nós votarmos em candidatos que compram votos, porque os candidatos que compram votos são aqueles capazes de depois vender seus votos para decisões legislativas. Então, essa pesquisa está em andamento, vai estar lançada. Nós estamos entre hoje e mais 2 ou 3 dias com a possibilidade de introduzir uma ou duas questões a mais, mas só uma informação para vocês que vai ter muitos elementos sobre a realidade da nossa população, sobre a consciência da compra de votos no Brasil. É uma informação a dar para vocês. Eu não sei quem você está a par disso. Estou vendo a cara do Fred ali, parece que eu estou dizendo uma coisa completamente nova para ele. Eu pensei que ele tivesse lido alguma coisa Não, depois. não, não. O, Nada disso. o É Luciano, eu bem. não sei se o Luciano também está sabendo. Então, a coisa da reunião de agora deu para dar um deslanche e nós vamos trabalhar nisso para ver depois ter esse resultado que vai ser uma visão muito, digamos, científica da cabeça das pessoas sobre a questão da compra de votos no Brasil. Certo? Isso é um informe. Outro informe, Zé, tu tem alguma coisa? Não. Fred, você tem algum informe geral sobre coisa de andamento? Não. É só, Não, só era para. essa da reunião só. Hã? Era esse da reunião só. Sei. O meu, Zélia, tem alguma coisa que entre como informe agora? Não. Eu eu só tenho queria, informe. eu eu só queria fazer participar para os que não sabem, porque alguns de vocês já sabem, o pedido que o Cleanto, que está com a gente aí desde o dia 4 e que estava bem entusiasmado, ele pediu para participar todos, que por questões, de ordem pessoal, particulares, ele vai suspender a participação dele, mas que ele retoma assim que as coisas estiverem resolvidas, ele retoma mais para frente, participando de comitê, né, que já esteja lá funcionando, viu, Caldas? Lá na Paraíba. Então, Ah, mais para frente É ele lame- deverá entrar em contato. é Então, lamentável, né? sei que Sim. o que O nós vamos. meu, o meu É, informe, o meu informe é que eu participei da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, representando o Centro Santo Dias, e nós fizemos um mosquitinho mostrando compra de votos e tal, e entregamos lá uns 150 mosquitinhos, tinha muita gente de fé e política, não está aqui hoje, e foi bem recebido, o pessoal gostou, e agora vamos ver o resultado. A ideia era pedir para eles assinarem e já entrar na nosso esquema aqui de contatos. Então, vamos ver como é que foi o resultado. Eu não sei se a Zélia está sabendo alguma coisa, se teve alguma coisa a mais de assinantes, mas adiantamos aí. agora, outra coisa importante a falar que a nossa grande tarefa agora é essa tarefa de identificar em todos os estados do Brasil pessoas que possam cumprir a função de facilitador da criação de comitês de fiscalização. Por outro lado, estamos também empenhados
e isso vai ser uma reunião próxima, vai ser feita só sobre isso, sobre uma espécie de passo a passo da criação de um comitê de fiscalização eleitoral que pega a experiência que tiveram os comitês de compra de votos, de coleta de assinaturas, quando foi a campanha pela lei contra a compra de votos, que depois se transformaram em fiscalizadores. Então, a ideia é criar comitês populares em todas as comunas capazes de fazer a fiscalização para poder fazer as denúncias que, por sua vez, vão determinar como é que chama, a punição dos infratores. Agora, nós estamos em torno disso, ainda trabalhando muito para entender bem como é que esse processo vai andar. Então, ainda estamos elaborando esses comitês. Eu não sei, o Fred, tem uma reunião já marcada para isso, não? Para trabalhar Não, o passo a passo? não, para isso não, mas na conversa que nós tivemos, o Chico, nós escolhemos alguns elementos, né, para a reunião do dia 2. Eu estou procurando aqui o texto, esses elementos que eu acabei escrevendo numa noite aí, mas eu não sei onde salvei. Mas isso é que nós fizemos até agora, tá certo? Aham, Mas esse passo a passo da constituição dos próprios comitês populares de fiscalização, nisso nós não chegamos ainda. certo, perfeito. Mas está marcado uma reunião para trabalhar isso, o Fred? Ainda não marcamos, Chico. Ainda não. 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 A gente pode partir do manual do MCCE e dar É, atualizada, tudo, quer dizer, não é partir do nada, partir do manual e ver o que precisa ser atualizado, sei lá, alguma coisa isso. desse tipo. Ô, Sim. Luciano, você teria alguma informação, alguma coisa que eu estou querendo saber o que nós temos que decidir hoje, ou seja, os pontos de pauta. Não me parece que tem nenhuma coisa específica, não, né? Não, eu queria só aproveitar para dizer, eu tentei participar da reunião das 18, não sei por que não consegui. Sim, Entrei lá no, não sei se apareceu lá a minha entrada, eu tentei entrar. Como eu disse, eu estou com uma reunião paralela da OAB, aliás, está acontecendo aqui. Estou vendo que, inclusive, o Funari está nessa reunião, e por isso que não está aqui com a gente, está lá na reunião da OAB. Mas eu acompanhei aqui a reunião da OAB, que ainda está acontecendo com o deputado Orlando Silva, mas entrei aqui, pelo menos, na nossa reunião geral. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, para o Elton, lá de Manaus, que a gente tem o comitê do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral do Amazonas. E Manaus, onde é a sede do comitê, tem um grupo aí muito grande, muito bem, bom e bem organizado, onde tem advogados, tem promotores Então já que podia participam. passar algum contato, né? Então, isso já dá para fazer um elo aí, conseguir. O coordenador é o Carlos Santiago, que é um advogado e Ah, eu conheço. sociólogo. Isso, então. O Carlos é o coordenador do movimento. Tem o Inácio, que é do Conselho de Administração, Inácio Guedes. Tem um grupo interessante e tem alguns promotores que participam e ajudam bastante. Eles têm lá uma atuação muito forte na cidade de Manaus e no estado também, em várias questões. Então, seria bom que você pudesse fazer essa articulação com eles aí. Eu vou conversar com eles também. O Carlos Santiago estava participando com a gente, mas tem uma atividade extensa lá e ele não está aqui nessa reunião. Mas você pode se articular com eles lá, acho que vocês vão conseguir fazer um trabalho muito bom aí. Pode deixar. Tá? Agora, com relação à pesquisa, Chico, eu acho que você deu o ponto principal, que é uma pesquisa. Não adianta querer fazer a catequese com a pesquisa. A pesquisa é para a gente obter dados e com esses dados poder trabalhar, né? Então, acho que esse é o ponto principal. E eu dei uma lida lá no material e realmente, com as condições que você colocou, que não dá para fazer alteração, vai ter, só pode acrescentar alguma coisa. Então, acho que está bem encaminhado aí para a gente poder
participar com essa pesquisa aí. Acho que é importante a gente ter esses dados aí que ajuda a gente no nosso trabalho também para a eleição do ano que vem. Aham. Então, acho que é isso. Rebeca, quer dizer, ela está nos ouvindo ou já é muito tarde para ela? Não sei se a Rebeca está podendo participar. Não, acho que não. E o Micael, teria alguma coisa a nos dizer aqui, Micael? Está fechado o seu microfone, Micael. Fechado. Perdão, estava escutando e pensando para poder depois escrever alguma coisa. Grato, Chico. Grato por me chamar. Bem, eu tenho a impressão, de minha parte, para falar bem a verdade para vocês, eu estou extremamente cansado hoje. Por várias circunstâncias diversas, estou sem capacidade, inclusive, de organizar a nossa discussão. Nem preparei os pontos de pauta, nem nada. Então, eu queria pedir a vocês que seguissem, e eu fico aqui mais assistindo do que outra coisa, porque provavelmente vou ter que apagar dentro em pouco, porque a minha capacidade física é proporcional à minha idade. Não, eu acho que é uma coisa que podia, que não é fazer agora, é a gente se comprometer a olhar o manual do MCCE para poder riscar ele, fazer alguma coisa, mas isso como lição de casa. Então, minha sugestão é você colocar lá no grupo agora, Zelito, você ou o Luciano, colocar agora no grupão lá, o link para esse manual, porque aí o pessoal já salva, né? Já É. salva e vai ali extrair o que achar interessante para essa questão do passo a passo na montagem dos comitês de fiscalização, certo? Acho que a Miriam tem, né, Miriam? Um link aí da cartilha do MCCE, né? Eu Então, vou Miriam, procurar aqui e se põe. você botar aí logo agora ou no final da reunião, todo mundo já sabe, já entra lá, já salva, né? Porque essas coisas depois que ficam, passa, vem um monte de texto, a gente não acha mais. O Celso, acho que está querendo Celso, falar. o Celso levantou a mão. Olha o som, Celso. Quem quer falar? Luciano? Celso. Celso. Celso? Uma coisa que Tem a alguém mim me falando? parece importante, eu só quero compartilhar com vocês. Por exemplo, a Terezinha e o Elton trouxeram a sensibilidade deles na questão da compra de voto como uma questão cultural, né? Então, claro que o trabalho de fiscalizar a questão de compra de votos era importantíssima, mas se a gente puder dar avançar um pouco mais em termos de, não é o caso aqui nessa reunião, mas ter isso como pano de fundo da gente tentar entender um pouco mais essa questão cultural, porque as pessoas acham assim e eu vejo assim que a maioria das pessoas não age por má fé nessa questão da venda de voto. E eu junto aí tanto quem vende o voto como também quem vota de qualquer jeito, sem se preocupar. As pessoas acham que o importante é votar para o executivo. E depois o legislativo, eles não se sentem mesmo representados, então pode votar de qualquer jeito, sem estabelecer essa conexão de que o país que nós queremos ter está tá, tá vinculado, está conectado com quem a gente vota, né? Então, se nesse trabalho de, de fiscalização e, ao mesmo tempo, de conscientização da, do voto, que não tem preço, tem consequências, essa ligação com, ah, com o país que nós estamos construindo a partir do voto, é claro que não é só votar, é depois acompanhar, né? Mas isso já é um passo de gigante.
Mas é, eu assim acho importante a gente tentar evoluir mais nessa questão. Acho que a pesquisa depois pode trazer contribuições, né? Mas a gente precisa também evoluir um pouco de como a gente vai lidar com isso daí, com essa questão cultural que é tão forte e que meios a gente tem para estabelecer essa, para mostrar para o cidadão comum que o jeito dele votar está impedindo de ter um país melhor para ele próprio, para os seus filhos, para os seus netos e por aí vai. Ô Celso, vamos pensar nos esquetes teatrais, né? Falar com o pessoal da classe artística, que a gente possa pegar algumas questões tipificadas, como o Elton contou lá da comunidade, que já evoluiu, a Terezinha que contou lá dos problemas, o Caldas que está falando de um outro, para a gente criar a gente pedir para os criadores, né, os pessoal de teatro, criar um grupo de esquetes teatrais que possam ser filmadas, gravadas e distribuídas pela internet e possam ser utilizadas para a montagem dos comitês, entendeu? Aí a gente sai da questão exclusivamente criminal, do terreno criminal, e entra nessa questão mais cultural, com uma linguagem que é muito facilmente é, absorvível, né? Muito facilmente entendida pelo pessoal em qualquer classe social, enfim, desde o mais simples até o mais intelectualizado a esquete de teatro, né? Então a gente poderia ter algumas situações tipificadas que gerassem é, essas esquetes. A Terezinha relatava, o Caldas relatava, e imagino que até já exista alguma coisa nesse terreno, né? Ô Zélia, não sei, mas eu acho que já existe isso. Eu vou falar com um amigo meu que é o Cascão, que é também do Nordeste e tal, e trabalha com essa área de arte, para ver se ele poderia fazer um grupo para desenvolver alguns trabalhos nessa área aí, o que poderia ser muito útil, né? Muito importante. Vocês não acham? Sim, é uma ótima ideia, Fred, e aproveitar esse mesmo trabalho até de fazer um tipo de documentário, de ter quase como uma série para ela ser apresentada nos comitês em capítulos de de qual o nexo dessa relação do voto com o projeto de país que a gente quer construir. Uma série disso daí talvez fosse interessante numa linguagem bem popular e Poderíamos usando falar da com criatividade do. podíamos falar com os roteiristas de séries, né, Celso? Eu imagino que encontraríamos alguns que até se disporiam a fazer roteiros para esse tipo de coisa. E tá aí. é, vamos, vamos organizar uma reunião com artistas, O, né, o, sobre o... isso. Oi, gente, boa noite. Desculpa, só entrei agora. O Di Pietro não ajudaria nisso? Ele é um cara tão. Ele tá tão enrolado com os problemas com a mãe dele, Ah, sabe? é? Esqueci. Tão enrolado que É, seria, eu deixa. acho que uma É. sobrecarga para ele. Mas a gente conhece um monte de artista, não conhece? De teatro, Tem, tem a não Débora precisa Duboc. E, ó, necessariamente. amanhã a gente vai ter uma reunião lá na Casa da Cidade com o pessoal de cinema. Então, perfeito. Eu Não, pensei, ó, talvez se a gente. eu entrei agora, manda para mim um negócio, só um resumo do que você quer para eu poder apresentar para eles. Porque eu estou Talvez meio a gente zonza. pudesse fazer um concurso, né? Pensar alguma coisa assim, né? Falta aquela agência de publicidade, né, Chico, que vai trabalhar para a gente aí. Cadê ela? Cadê a Fim, agência de Chico. fim do mês, publicidade? fim do mês, fim do mês. Ô,
Estão Ô, entregando Fred, no fim do mês. você perguntou cadê ela e olhou para o céu, se vai cair de presente assim. Cadê o Chico que eu não estou vendo? Tá aí? O Chico ele tá meio cinza hoje, ó. O Chico tá meio cansadão e tal. Olha a Mas Rebeca, oi, querida. tudo Deixa bem, eu. mas é que o aniversário dele, dia Chico foi 19, foi descansar, extenuante. coitado. Foram festas e festas o dia Aí, tá inteiro de e tal. ressaca ainda, tá de ressaca. Foi a esbórnia, né? Foi a esbórnia. Pois Foi Mas bora. esbórnia. deixa eu fazer aqui algumas considerações, porque o Caldas falou um negócio importante que eu acho que a gente precisa pensar, que é a questão de desmistificar essa questão de que é dos grotões do país que se vende voto e que é aí que as coisas acontecem. Pela experiência, desses longos anos onde a gente acompanhou a compra de votos, isso acontece aqui na cidade de São Paulo, aqui na periferia, acontece em todo lugar. O que acontece hoje é que acho que é a Rebeca que está com o Tá microfone com aberto. frio, né? Tá. Verão, olha. É. E você com calor. Não, tá com Rebeca? frio, né? Coisa linda. Ah, não, Ai, peraí, é o pronto. Michael. Michael, tá aberto. Eu Michael, fechei. Michael, tira o seu Fechei, som. fechei. Agora sim. Fechei já. Então, o que ocorre hoje é que isso tomou proporções muito diferentes, né? A gente está falando da dentadura, do óculos, do botijão de gás, e que continua acontecendo, mas hoje tem a compra de votos, que é a compra de votos dos vereadores, do prefeito, das lideranças comunitárias, das igrejas, e emendas parlamentares com compras vultosas, né? Aquela compra que realmente chega e cada um vai receber um salário todo mês para fazer campanha e buscar a comunidade, que é dinheiro que paga por fora, que não entra e não contabiliza na campanha. Então, tem essa proporção. Agora, não dá também para a gente ir para aquele caminho de dizer, o Chico já conta isso sempre, que encontrou uma freira lá no interior, eu não sei nem de onde que era, acho que era do Pará, que a freirinha dizia assim, mas justamente agora que os coitadinhos vão ganhar alguma coisa, vocês vêm com essa coisa de combater a compra de votos, e isso não é de agora, isso foi de 20 anos atrás, né? Então, essa cultura é uma cultura, e o Chico começou falando isso dos 200 anos, da questão da compra de votos. Mas eu acho que é isso, né, Celso? Ou nós mudamos essa cultura, aquela velha história, né? Ou nos locupletamos todos, né? Vamos abandonar tudo e vamos deixar as coisas acontecerem. A nossa luta é para tentar botar o trem no trilho, fazer as coisas andarem. E com isso, é óbvio que vai ter esses problemas. A gente tem que resolver os problemas com políticas públicas, e por isso não é só o voto, é fazer o exercício da cidadania, do dia a dia, de acompanhar tudo, né? Brigar no Congresso, na Luciano, Câmara. Sim, posso contar uma coisa para vocês que pode, está lógico, acontecendo nessa cidade de São Paulo agora, com a Academia pode. Carolinas? Não sei se todos vocês Ia sabem. falar isso agora. Gente, olha Acabei de... só que coisa. Só um A academia... minutinho, ô, Fred, depois se você falar isso, eu acabei de sair de uma reunião com a Simone Ela estava lá, eu e sei. tem uma denúncia braba. Conta aí. Essa denúncia que eu vou fazer aqui agora. Eu até Ah, escrevi um texto, fiz um vídeo, botei na internet e tal. Por quê? O que que acontece, gente? Tem um projeto na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Alimentação lá, que é das escolas de cozinha solidária. Tem 65 escolas de cozinha solidária na cidade de São Paulo que são financiadas com verba da prefeitura. Dessas 65 escolas, 62 são de pessoal ligado ao prefeito, 62. Só tem 3 que não são. Dessas 3, uma delas acabou de perder a verba. Não porque ela faz uma alimentação ruim, ao contrário, ela distribui alimento para 400 pessoas todo dia, alimento calibrado, da melhor qualidade, parararará. Há poucos dias foi um cara lá da prefeitura, fotografou o mural que fica nessa Academia Aquarelinas, e não é que o processo dia 11 de Renovação. novembro agora venceu o contrato. Renovação.
né? O processo estava andando tudo normal. Depois que esse cara foi lá, tirou a foto, o que que aconteceu? A, a, a Simone ligou lá para a secretaria, aí eles falaram, ah, não vai mais, vocês não vão ter, o verbo para vocês vai ser suspensa. Não, mas por quê? Não, não tem razão e tal. Ela foi lá, fez reunião. Ninguém falou até hoje, ninguém falou para ela qual a razão porque não foi retomado o convênio com eles. Falou. Porque quando eles tiraram, olha só, quando tiraram a foto, ele tinha pessoas sentadas na calçada, nos degraus da entrada. E aí ele sugeriu que ela não tratava bem das pessoas. Aí ela foi em outras cozinhas, todas por eles, e está todo mundo sentado na calçada. E a pessoa estava sentada na calçada, não comendo. Gente, a gente senta na calçada, no degrau, porra, é quebrada. E aí ela foi, e aí ele argumentou, aí ela foi em outros lugares e pegou gente lá sentadinho, comendo na calçada das deles. Mas mesmo assim eles não recebem, então simplesmente não falam com ela. Não, e eles tentaram, eles pegaram uma igreja próxima e tentaram e levam as marmitas da prefeitura para essa igreja. Eles foram atrás de duas pessoas que trabalham com a Academia Carolinas, propor a essas pessoas que elas façam a distribuição em outro lugar, sem um lugar que não tem aquele mural lá da Academia Carolinas. Essas pessoas se recusaram. Mas o problema é que eles estão comprando as pessoas por meio de uma política pública, sendo que o dinheiro não pertence ao prefeito. Vocês entendem? Então, o princípio da impessoalidade foi rompido aí, porque eles só dão o dinheiro para quem é da curriola deles. E esse fato, esse evento, prova claramente que quem não é da curriola, ou quem critica o prefeito e que tá lá no mural, não vai receber mais a verba. Vocês percebem? Então, essa é uma forma de fazer a coisa que não é uma coisa inventada hoje, nem é uma exceção, tá certo? Mas é uma forma que é repugnante e que a gente devia fazer uma mobilização junto com a Academia Carolinas para obrigar o prefeito a voltar à recontratação, porque ele precisa ter um motivo sério, crível e legítimo para romper o contrato, e não tem. Até entraram no Ministério Público, já tem iniciativa no MP contra isso e tal, mas é isso, quer dizer, esse tipo de coisa tem a ver com a campanha contra a compra de votos, porque isso tem a ver com o aparelhamento da máquina pública, tá certo? Claramente. Então, esse é um item que dá para fazer um esquete muito rapidamente e facilmente. Fred, Até eu posso escrever aqui já o roteiro. Fred, a coisa vai mais além. Hoje, na reunião, a gente teve uma denúncia, eu não vou citar nomes, porque nada, não se tem provas, as pessoas falaram tudo, mas nada foi gravado. Na gestão anterior, que ainda era o Nunes como vice-prefeito que assumiu depois da morte do Bruno Covas, e quem cuidava dessa parte toda era o Milton Leite, eles cobravam, tá, para distribuir essa verba para as pessoas que iam distribuir as marmitas, das coisas, eles cobravam um X, que eu não me lembro agora, porque na hora minha mãe estava passando mal, mas também não vem ao caso. Eles cobravam um X para poder destinar essa verba para aquela entidade. Então, e aí, esse X, um tanto ia para o secretário, um tanto ia para o Milton Leite, um tanto ia, sabe? Então, até as meninas, até a Selma, na reunião, falou que para a gente avisar o Chico. Chico é muito maior do que a coisa de dentadura, mas ela também está um pouco desinformada, porque a gente não imagina a faixa de quem estará nesses restaurantes, né, na época dele. E aí isso aconteceu, essas cobranças de várias pessoas aconteceram
para a instalação dessa verba, dessa política pública, aconteceram pré-eleições para a prefeitura. O cara que denunciou foi um parente dele que distribuía essas marmitas que chegaram nele e cobraram esse tanto. Ele não ficou, era um cara do PT até. Esse cara que denunciou é um cara do PT, mas o parente não. Então, ele está extremamente. E quando hoje, na reunião, a Simone denunciou, aí ele veio com isso em cima. Ele falou: é óbvio, Simone, que está acontecendo a mesma coisa. Além deles estarem querendo tirar vocês do pessoal de esquerda e fechar só para eles, é óbvio que eles estão cobrando a tal da vaquinha. E tem mais, essas pessoas que vão nessas... Agora, já voltando para Simone, para agora, para o ano de agora, essas pessoas que estão indo, estão distribuindo as marmitas, todas as pessoas que vão receber as marmitas vão ao culto, tem que ir ao culto. Tá? Então, eles duplamente, eles estão pegando essas pessoas, imagina o que acontece nesse culto, né? Uma lavação total de cabeça. E, além disso, que muito provavelmente eles também, além deles trazerem para eles, porque tem o raio do culto, todas essas coisas, muito provavelmente eles também estão fazendo a vaquinha que já faziam na administração passada, que era do Nunes, né? Que ele, de vice-prefeito, passou a prefeito pela morte do coisa, e eles cobravam. É uma política pública que eles estão usando para fazer caixinha de eleição. Isso é mais do que compra de votos. Então, deixa aí eu fazer. Eu me remeto a alguma outra coisa, só para terminar, que está me preocupando, mas eu acho que talvez não se caracterize, eu acho que não tem nada a ver. Hoje ou amanhã, o Lula vai lançar, isso é uma política pública que vai até o final do governo dele, é uma política do gás, tá? Mas é uma política pública da Petrobras, é outra coisa. A Petrobras, enquanto empresa mista e com uma grande parcela pública, ela tem que fazer esse tipo de coisa pela população. Então, mas o meu medo é que as pessoas confundam. Mas voltando lá para a história que o Fred começou e eu terminei. É grave, gente. Eu acho que a gente, como o Fred falou, a gente precisa se juntar a Simone, que ela está com um problema gravíssimo, eu já coloquei no grupo, eu vou recolocar, e isso é óbvio que está caracterizando compra de votos. Né? Só que a gente não sei como provar, Luciano, aí Então, deixa eu falar para vocês que, além da compra de votos, a lei diz o seguinte: não é só a compra de votos, é o uso da máquina administrativa também. Isso é está no mesmo contexto. Quando a gente está tratando a questão da compra de votos, a gente está falando também no abuso do poder político, que é o uso da máquina administrativa, que é o artigo 73 da lei, que caça o registro de quem faz, e não só caça o registro, como torna inelegível aquele que está fazendo esse tipo de ação. Porque às vezes é o prefeito que está saindo, está lançando outro candidato, está fazendo para o outro. Então, abrange e alcança todo mundo. Então, isso está dentro desse contexto. Toda a discussão, inclusive na cartilha lá, vocês vão ver que isso também está lá muito claro, muito específico sobre a questão do uso da máquina administrativa. O que acontece, na eleição passada, nós fizemos, aqui como Comitê São Paulo, fizemos algumas denúncias ao Ministério Público sobre o Nunes usando a máquina administrativa na saúde, em várias situações. Passados todo esse tempo, mais de um ano da eleição, vem o arquivamento da denúncia porque não tinham as provas. Porque nós colocamos lá as notícias da imprensa, que noticiavam o que estava acontecendo. E o Ministério Público, esse é o problema. Durante o processo eleitoral, o Ministério Público, junto com a Justiça Eleitoral, está lá cuidando de convenções, registro de candidatura e depois a campanha.
direito de resposta, aquelas coisas todas. Então, eles acabam deixando essas outras coisas para um outro momento. Só que aí, o outro momento já passou o tempo, não dá mais para fazer mais nada. E quando a gente faz uma denúncia ao Ministério Público, é exatamente para que eles façam investigação, para que eles, que eles possam ir atrás, verificar. E a gente fornece os subsídios que a gente tiver. Isso que foi arquivado, inclusive, nós encaminhamos para o Conselho Nacional do Ministério Público para apuração da conduta desse promotor que não fez o trabalho que deveria ter feito. Então, esse é um processo todo que faz parte desse trabalho que a gente tem que desenvolver para que o Ministério Público faça a sua parte, né? Quando a gente faz a denúncia, como o cidadão não tem a capacidade postulatória, ele não pode fazer a representação direta, ele depende do Ministério Público, então a gente tem que fazer essa cobrança do Ministério Público. Mas Então, nesse caso, Luciano, isso está dentro desse contexto. nesse caso é um caso que pode ser reforçado aí essa coisa de levar ao Ministério Público uma Sim, acusação contra o prefeito, porque quem sim, faz é um secretário que é subordinado ao prefeito. A lógico. autoridade principal é o prefeito, né? Uhum, é isso mesmo. E antes da época da eleição, pode fazer? Ou não é crime ainda? Não tem a Então, pessoa candidata? Então, aí, isso é no período da eleição. Mas se está acontecendo esses fatos que estão sendo relatados aqui, ele é um fato que está sendo preparado para a eleição. O que a gente faz também é assim, a gente acumula essas questões para apresentar no processo eleitoral. Porque o abuso do poder político, ele não acontece só naquele período. Se no período anterior houve prática preparando para a eleição, isso também constitui prova para cassar o registro daquele que está Perfeito. tentando uma outra eleição, Uhum. Tá bom. tá? Então é Eu isso. só, eu só queria complementar que esse caso aí que o Fred está comentando da, Carolinas. Simone, Carolina. tem que ser documentado e, e tem aquela, aquela conversa que vai ser pautada com a Carmen Lúcia, Carmen Lúcia. Lúcia, né, do TSE, para mostrar o nível que está atingindo a compra de votos e, ao mesmo tempo, comentar a, a demora que o TSE acaba levando. Por exemplo, o Nunes teve já da eleição passada, teve vários crimes eleitorais e até agora nada, né? Finalmente foi pautado a questão do Castro lá do Rio, assim, uma prova assim, ele contratou 25, acho que em torno de 25 mil cabos eleitorais numa estatal e, sabe, é, é prova de sobra para demorar todo esse tempo para ser julgado, gente. O cara já vai entrar no outro cargo, já está Outra preparando as campanha, coisas né? vai preparar mais matança para conseguir eleger aí de novo. Quer dizer, sabe, o Tribunal Eleitoral não pode demorar tanto para tomar essas decisões, Celso, porque ele já isso falou. também é ser conivente com o crime eleitoral. Celso, Exatamente. ele já disse, o Castro, eu vi uma entrevista dele, ele tem 10 ações já preparadas. 10. Gente, 10 assassinos. a Completamente. Rebeca está querendo falar aí, ela já está no adiantado da hora lá. Já está no amanhã já. É, vai lá, Rebeca. É meia-noite, aqui, meia-noite 17. Não vai sair um pouco do sujeito que vocês estão falando, mas eu gostaria de deixar com você, explicar uma pesquisa que eu fiz aqui com a ajuda da inteligência artificial e fazendo um cruzamento do mapa brasileiro com a relação a cada estado, quem votou para o Lula e mais votou no legislativo de oposição.
ou estado que tem mais ou menos um equilíbrio com o governo, quer dizer, votou no Lula e a bancada tem a ver com o projeto do governo. E aí, Miriam, eu coloquei lá no grupo WhatsApp os dois mapinhas, né, que eu construí com as minhas informações e um explicativo. Eu não sei se a gente pode ver isso numa próxima reunião, se seria um tema para a gente debater, porque são argumentos, né? Vocês estavam falando, no meu estado é assim, no meu estado é assado, mas o global acho que ajuda. Isso, olha lá. Quem que tá colocando isso aí para mim? A Miriam? Uhum. Miriam. Ah, Sim. legal. E eu fiquei impressionada com esse resultado do mapinha, porque a gente vê bem claro, esse de vermelho, por exemplo, elegeram, ou que seja Lula ou não, mas a bancada é completamente oposição, né? Assim, maioria da bancada oposição. O estado do Amazonas, como vocês estão vendo aí, esse de azulzinho, votam para o Lula, mas votaram também para uma bancada coerente. E os de beja, cor de rosinha, é, deixa eu ver aqui o resultado. Enfim, eu queria saber o que vocês acham. Será que dá para a gente conversar sobre isso? Vale a pena continuar essa pesquisa que eu estou fazendo? Eu acho que sim, Rebeca, porque fica muito claro nessas eleições brasileiras que as pessoas, principalmente no Nordeste, que as pessoas votaram no Lula pela memória de que o Lula fez por eles, né? Lembrando que o Nordeste salvou a gente. Mas esses horrores que a gente tem nas bancadas é basicamente que totalmente diferente do voto do Lula, é basicamente em cima de compra de votos, basicamente vai ser reforçado pelas emendas parlamentares, é o voto de cabresto. Eu acho que tem muito a ver porque, de novo, o ano que vem vai acontecer isso. Tá? As pessoas estão dando de balela que o Lula vai ganhar em primeiro turno. Isso é loucura. Isso é uma imbecilidade tamanha que ele não ganha em primeiro turno e vai ser duríssima a eleição, porque, inclusive, eles têm muito mais dinheiro agora para sair comprando votos. Eles fizeram quase todas as prefeituras, eles fizeram quase todos os estados, eles têm domínio na Câmara, eles querem dominar o Senado. Então, eu acho que tem muito a ver. Eles Exatamente, vencem viu, tudo. Beth? Eu acho Exatamente essa a importante, minha. tá? Deixa eu só concluir uma coisinha assim. É exatamente essa a minha preocupação, viu, Beth? Até na conversa que a gente teve antes dessa reunião, na coisa da pesquisa, eu toquei um pouco nesse assunto. Né? Assim, em geral, o povo brasileiro não se preocupa com o legislativo, né? Assim, é a base da compreensão, porque até hoje nunca teve um governo eleito Lula, Dilma, Lula, Dilma, Lula e Lula Prochã, com uma bancada legislativa coerente. Então, eu penso que isso a gente tem que refletir para construir essa estratégia de comunicação. Né? Assim, é importante lutar contra a corrupção na política. Qual o objetivo? Porque tem consequência. Você vota no deputado porque é tradição na sua cidade votar para aquele deputado, mas o cara é do PL. E aí você, para presidente, você vota Lula porque você compreendeu que o Lula é bacana. Quer dizer, falta algo que a gente fala, né, que seria a formação política, que ainda está tão distante de chegarmos lá, né, de conseguir imaginar uma estratégia para fazer as pessoas começarem a se responsabilizar por esse voto. Mas eu acho que a gente teria que pensar nesse sentido, viu, Chico? Até voltando para você com a conversa, né, que a gente teve na coisa da pesquisa. E quando a gente vê esse mapa, fica muito claro, né? A própria inteligência artificial, ela me fez uma conclusão engraçada, né? Dizendo, realmente não existe coerência entre o voto para o executivo e o legislativo, que no Brasil é muito mais moldado pela tradição, pela, pela tradição política, do que, assim, eu lembro muito do meu pai, como ele era, né? Assim, quando ele começou a votar para o Lula, ele falava, não, eu voto para o Lula, mas o deputado bom aqui, o bom era o cara do PSDB. Então, Eu acho importante essas informações que vão dar base para sustentar a nossa conversa, né? A nossa briga. isso.
Eu acho É, importante ter essas informações. É mais uma pesquisa que vai ajudar a gente a montar nossa estratégia. era só isso, tá? Então eu compartilhei aí, obrigada, Miriam, que você enviou, eu mandei para o grupo também, mas a gente pode ir afinando, viu, gente, essa pesquisa, né? Porque eu jogo no chat GPT, eu falei, olha, isso me preocupa no Brasil, como é que acontece? Dá para fazer um quadro geral aí da figura, da cor, né, do voto legislativo no Brasil? E aí já saiu essa resposta. Então, eu acho que a gente pode pensar em trabalhar Muito bem, com viu, essa. Rebeca? Muito bom. Oi? Muito bem. Acho que o Não, é Elton, rápido, né, gente? Eu acho bacana, Parabéns. porque fica concreto, né? Uhum. eu acho que o Elton está querendo falar, gente. Elton, Oi, gente. É sobre uma pesquisa também, que é muito importante. A Universidade Federal Fluminense, ela está fazendo uma pesquisa nacional com o eleitor bolsonarista, né? Então, eles fizeram com dois grupos, o que votou Bolsonaro em 2018 e depois votou em 2022, e o que votou Bolsonaro e depois se arrependeu e votou Lula, porque isso também aconteceu, né? Não foi porque votou no Lula, porque se desapontou com o Bolsonaro também aconteceu. E essa pesquisa é muito interessante. A minha companheira ela fez parte de uma pesquisa nacional e ela vai indicar algumas coisas muito importantes para a gente conhecer o perfil do eleitorado, porque quando se eu posso orientar esse resultado, e há uma semelhança, né, uma similaridade muito grande, inclusive, entre o eleitor do Bolsonaro e o eleitor do Lula. Então, não é tão diferente assim como a gente pensa, né? Assim, então, por exemplo, a gente pinta, né, um bolsonarista como um homofóbico, como um O racista, Elton, tá falhando um pouco a voz. machista, O Elton, etc. o E Elton, quando a gente vai se perguntar você essa, tirar o o Elton, vídeo, melhora. É, tira a não estou imagem para ver conseguindo. se a voz melhora. você estava Então, agora comentando melhorou? que melhorou, que o Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro e do Lula não são tão diferentes assim, aí foi ficando ruim. Ok. Então, em vários aspectos, né, a gente tem, por exemplo, a questão da religiosidade, ela também ecoa muito. Então, a maior parte do eleitorado do Lula é contra o aborto, por exemplo, nessa pesquisa, né? A maior parte do eleitorado do Lula é contra a liberação das drogas, né? Assim, então, a gente teve uma similaridade em vários aspectos que é preciso a gente ressaltar, né? E aqui no Amazonas, aí que eu quero chegar, essa questão da compra de cotas, ela também ocorre em relação ao voto para o Lula, né? A gente, não sei se vocês conhecem, mas aqui o contexto, o contato do Lula é com os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, duas pessoas de direita, né, que são lulistas, e aí a prática deles é o mais horrível possível, né? Então, essa pesquisa vai ser publicada ano que vem, mas a minha companheira participou e ela tem alguns elementos. Então, assim, como você está falando de pesquisa, se vocês quiserem, também eu posso estar conversando com ela para ela estar trazendo alguns elementos dessa pesquisa. Toda pesquisa ajuda na estratégia, a gente entender melhor. Eu poderia pedir. Minha voz aí está saindo, não? Estão me Tá. ouvindo, não? Tá bem, tá bem. Talvez vou pedir para o Celso, que está com a mão levantada, se ele olha mais ou menos o horário para fechar a reunião às 8h30, e eu vou pedir desculpas para você para me retirar. Eu estou realmente Muito numa, bom, Chico. Vai numa zona descansar. total. Tá Chico, certo? você Oi. sai e eu entro. Eu estava noutra reunião com o Orlando Silva, uma PEC contra o É? racismo. Eu Que estou que... entrando agora, Chico. Então eu fico mais um pouquinho para te ouvir. Não. Eu estava numa reunião que eu fui convocado de última hora com o Orlando Silva, que é autor de uma PEC em favor
dos negros, né? De reparação aos escravizados, etc. e tal. Foi uma reunião importante. Eu Não, avisei que você estava lá, Funari, porque eu estava participando das duas aqui. você estava, né? Então tá bom. Obrigado. Então é isso. Então Celso, também nós queremos todos os resultados de pesquisas que forem possíveis da gente recolher, tá certo? É Agora, o isso. Celso, Eu só, além de propor o final da reunião, que estamos chegando às 20h30, só lembrar que, à medida que a gente tem um congresso de oposição ao executivo, acaba forçando a negociação de. Vocês falaram das políticas públicas usadas para angariar votos, para comprar votos, né? Já tem as emendas impositivas, e o próprio Lula, por exemplo, ele teve que, para conseguir trabalhar e, e até não sofrer impeachment com essa turma de direita, ele teve que, por exemplo, doar a Caixa Econômica Porteira Fechada para o Lira. Ou seja, é mais dinheiro que essa turma tem para comprar votos, porque imagina toda a diretoria nomeada por gente indicada do Lira. Gente honesta não pode ser, né? Aliás, essa mesma turma que está na Caixa Econômica, eles fazem rodízio. Por exemplo, parte deles foram para o BRB para criar ajeitar essa questão do Banco Master. Master. Por isso que o BRB aplicou 17 bilhões no Master, e agora que deu pepino, daí essa turma está sendo realocada de novo na Caixa Econômica para pensar o próximo episódio. Então, ou seja, olha o nível de consequência que tem à medida que tem esse congresso aí de cada vez de gente que está pensando só em crimes, não só nos crimes eleitorais de compra de voto, em crimes Outros. de amplitude Colarinho que branco, por isso colarinho eles branco. precisam se blindar. Mas acho que nós podemos encerrar a reunião, que já discutimos bastante coisas hoje. E deixar o Ótimo. Chico descansar, né, Chico? E eu coloquei no chat aí o link daquele artigo que eu falei da lei que trata do abuso do poder político, uso da máquina administrativa, para vocês poderem ver aí. É isso. maravilha. Tem Legal. bastante lição de casa hoje. É isso aí. Gente, e só uma coisinha, aproveitar que a gente já está aqui, todo mundo na roda mesmo, bacana, e eu quero perguntar aqui para Elizabeth. Beth, posso mandar uma mensagem para você, a gente conversa talvez amanhã? Porque eu lembro que você falou que você também tinha um contato com aquela representante da CUT que teve aqui em Paris. Sim, Lembra? a Jandira? A Exatamente. Jandira é rara? Isso, exatamente. Sei. Ela é da mesma tendência que o AE do PT. Então, era só para confirmar isso, porque aí eu queria conversar com você, tá? Para a gente fazer um contato dela, da CUT, aquela coisa toda. Isso, Amanhã, porque hoje você vai isso. dormir e eu vou assistir o jogo do Santos de joelho para ele não cair. Somos dois, somos dois. Agora vocês vejam que isso é uma articulação internacional aí acontecendo, né? Um Negócio complô. tá Vai rindo, Celso, vai rindo. Então vamos embora. Você não tem mundial. É a intentona progressista. Valeu, gente. pessoal. Legal, gente. Valeu. Um abraço, gente. Bom descanso, Chico. Se cuida. Se cuida, hein, Chico? Até mais. Tchau para todo Abraço. mundo. Tchau, tchau para todo Tchau. mundo. Tchau. Muito bom Tchau. vê-los aqui nessa segunda-feira. Tchau.